Numa noite qualquer de 1950, a cidade dorme quase. Em uma rua de São Paulo, uma voz emerge das sombras. Adoniran Barbosa canta sobre um trem que sai às 11. Sobre uma mulher que partiu. Sobre o que significa viver na maior metrópole do Brasil e se sentir invisível, esquecido. Saudosa maloca. Ninguém sabe naquele momento que essa canção será tocada por gerações que ainda não nasceram. Ninguém percebe que aquele homem, filho de imigrante italiano, nascido no interior, criado nas ruas de São Paulo, é o cronista de uma cidade que não sabe contar suas próprias histórias. Mas como é que um ritmo nascido na Bahia, no cais do Rio de Janeiro, chegou até ali? Como é que o samba, aquela coisa quente, baiana, ancestral, virou mais paulistano que a própria Avenida Paulista? E por que São Paulo reclamava do samba, tinha medo dele, tentava proibi-lo e depois o adotou como sua própria alma? Essa é a história de um ritmo que cruzou o Brasil e encontrou em São Paulo um lar impossível. Essa é a história de uma cidade que recebeu o samba como imigrante e o fez seu para sempre. De onde veio o samba? O samba não nasceu em São Paulo, isso é importante saber desde o começo. O samba nasceu na Bahia, nas senzalas, nas festas de sincretismo religioso, nos terreiros de candomblé do recôncavo baiano. Nasceu como ferramenta de resistência, como ritmo que permitia aos escravizados falar o que não podia ser falado, sentir o que não podia ser sentido nos olhos do opressor. Batuque, samba de roda, jongo, formas ancestrais da diáspora africana que insistiam em permanecer vivas no corpo e na voz. Quando a abolição chegou em 1888 e depois, quando a República começou, aqueles que construíram esse ritmo começaram a se mover. Migraram, saíram da Bahia em busca de trabalho, de dignidade que não encontravam. Muitos desceram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no cais da pequena África, aquela região portuária onde as comunidades baianas se aglomeravam, o samba adquiriu nova vida. Pandeiro, cavaquinho, tamborim, tiaciata, as mulheres baianas que mantinham as raízes vivas enquanto os filhos aprendiam a lidar com a cidade. O samba deixou de ser apenas ritual de resistência e começou a virar festa urbana. E em 1917, algo extraordinário acontece. O samba é gravado pela primeira vez. A música se chama Pelo Telefone. Os compositores são Donga e Mauro de Oliveira. É registrado, é comercializado, entra em cilindros de cera que circulam pela cidade. O samba, que era coisa de terreiro, de rua, de cortiço, agora era coisa de vitrola, de público urbano. Era viável economicamente, era consumível. Mas para São Paulo? São Paulo, naquela época, é um caos produtivo. 1920, 1930. A cidade cresce sem planejamento, as indústrias explodem, as ferrovias se multiplicam, pessoas chegam de todos os lugares. Do Nordeste, de Minas Gerais, da Bahia, da Itália, da Espanha, da Síria. São Paulo é a porta de entrada, o lugar onde se vem procurar fortuna, trabalho, uma vida diferente. E com essas pessoas, inevitavelmente, vem a música delas. Vem a memória corporal, vem o ritmo que corre nas veias. O samba não chega em São Paulo como uma afirmação. Chega discreto, chega nas vozes, nos passos, nos dedos batendo na panela de alumínio enquanto o feijão cozinha. Nos cortiços apertados, nos becos, nas noites que São Paulo tenta e não consegue tornar completamente frias. Da cidade que não sabia que estava criando. Bexiga, Bela Vista. O Bexiga de 1920 e 30 é um bairro onde dois mundos improváveis convivem no mesmo pátio. Os italianos chegaram primeiro, fugindo da pobreza, do trabalho nas minas, da falta de perspectiva na Itália empobrecida do final do 19 e começo do 20. Eles foram trabalhar nas fábricas de São Paulo, construíram casarões no Bexiga, criaram uma comunidade feroz e ao mesmo tempo cheia de cores. Cores que vinham da Toscana, de Nápoles, do amor à vida que é genético no italiano. Os italianos trouxeram mandolim, trouxeram a canção como forma de estar no mundo, trouxeram a celebração como dever moral.
Depois começaram a chegar os negros, os que saíram da Bahia, do Recôncavo, das cidades do Vale do Paraíba, onde o trabalho livre era escasso e a discriminação era brutal. Muitos deles vinham de cidades pequenas, cidades fantasmas de senzalas abolidas, mas não digeridas. O preconceito era sistemático, mas a oportunidade de São Paulo, ainda que mínima, era maior que a das cidades de origem. Italianos pobres e negros pobres viviam lado a lado nos cortiços, aqueles prédios de apartamentos minúsculos, sem ventilação adequada, onde famílias inteiras viviam em 2 cômodos, mas os cortiços tinham pátios e os pátios tinham som. Nas noites quentes, e São Paulo tinha noites quentes, apesar da altitude, italianos e negros se encontravam nesses pátios. Havia trocas naturais. Um italiano que ouvisse o cavaquinho aprenderia a tocar, um negro que visse o pandeiro italiano aprenderia sua própria história de volta, porque o pandeiro é também europeu, também português. A festa não pergunta a nacionalidade. Dali nasceria uma cultura única, samba paulistano, não exatamente carioca. Porque o carioca era glamuroso, era de praia, era associado ao turismo. O samba paulistano era de fábrica, de apertado, de pátio quente, de pessoas que não tinham permissão para festejar, mas festejavam mesmo assim. As mulheres cantavam enquanto lavavam roupa. Os homens batiam no cavaquinho escondido, porque a polícia era severa. Não havia escola de samba, não havia enredo. Não tinha nem nome para a coisa. Era só vida acontecendo em ritmo. A poesia dos que sobreviviam. Imagine um homem nascido em 1905 ou 1908 negro. Pode vir de Minas, pode vir do interior de São Paulo, pode até ser neto de escravizado e avô de alguém que ainda o veria em documentários. Esse homem acorda antes do sol, trabalha em fábrica 10 horas de pé. Os dedos doem, a coluna dói, volta para casa, para o cortiço, para o quarto compartilhado. E ainda assim aquela noite ele pega um cavaquinho emprestado de um vizinho e toca. Por quê? Porque a música é a única propriedade que a polícia e o patrão não conseguem confiscar. Porque a música é a resistência disfarçada de alegria. Porque a música é a única forma de dizer eu existo para alguém que a sociedade tentava apagar. A formação desse sambista não vinha de conservatório. Ninguém ensinava solfejo. Ensinava-se ouvindo, copiando o avô, observando, errando, tentando de novo. O aprendizado era na rua, no bar, no terreiro. Os terreiros de Umbanda eram absolutamente cruciais espaços onde a religião afro-brasileira era praticada, ainda que perseguida, e onde o ritmo podia emergir com alguma legitimidade porque era ritual, porque era sagrado, porque a polícia tinha, ao menos teoricamente, menos justificativa para proibir. Os clubes também. O Clube 28 de Setembro, os clubes da imprensa negra, espaços criados porque as portas de todos os outros estavam fechadas. Essas instituições negras de São Paulo foram incubadoras da cultura samba paulistano, eram espaços de encontro, de liberdade vigiada, de celebração permitida. E as temáticas? Diferente do samba do Rio, que frequentemente celebrava a exuberância, a sensualidade, o corpo em festa, o samba paulistano falava de dor contida, a mulher que partiu, o aluguel atrasado, a fábrica que fechou, a saudade do interior, daquela região que não era grande coisa, mas era casa. Havia poesia nisso, poesia sem pretensão. E é exatamente essa falta de pretensão que permitia ao samba paulistano tocar nas feridas que a cidade preferia ignorar. Enquanto São Paulo tentava se parecer com Paris, com Nova York, o samba lembrava. Aqui tem gente sofrendo, aqui tem história esquecida, aqui tem ritmo e dor. Quando o pandeiro era crime. Mas não era fácil ser sambista em São Paulo no começo do século XX. A polícia queria o samba longe de qualquer aglomeração de negros com pandeiro era suspeita. Qualquer barulho de festa vinda do Bexiga era desordem que precisava ser interrompida. As batidas aconteciam regularmente, instrumentos eram confiscados. O pandeiro era especialmente alvo, porque o pandeiro é o samba, pessoas eram presas. Não por crime específico algum, por vadiagem, por perturbar a ordem pública. A polícia perseguia porque entendia instintivamente que o samba era linguagem, que o samba era político, que o samba era a voz da população que deveria ficar muda.
Havia um racismo estrutural feito de pequenas violências. O samba era coisa de negro, portanto, era coisa suspeita. O batuque era considerado primitivo, ancestral demais, perigoso. Mas o samba resiste. Como tudo que é vivo e importante resiste. Com a criatividade dos oprimidos, com discrição, com inteligência. Os sambistas aprenderam a tocar mais baixo, a esconder instrumentos, a usar os terreiros como cobertura, a fazer festa no fim de semana, quando a polícia tinha menos vigia. E então, chega 1930, Getúlio Vargas toma o poder com promessa de transformar o Brasil, de criar uma identidade nacional coesa. Ele percebe, e isso é inteligente da parte dele, que a música popular poderia ser ferramenta de nacionalismo, que o samba poderia ser apropriado, domesticado. A estratégia é clássica, autoriza o samba, mas com condições, encoraja-se letras patrióticas. O trabalhador sambista vira heróico, o samba vira símbolo de brasilidade, tudo muito controlado, muito estatal. Mas São Paulo é maior que qualquer projeto político. O samba continua crescendo nos interstícios, continua sendo feito por gente que não era convidada para nenhuma cerimônia de Estado, continua falando coisas que o governo não queria ouvir. E é exatamente nesse contexto de perseguição clandestina, de apropriação estatal, de vida pulsando nos becos, que nascem as primeiras escolas de samba de São Paulo, a Vai-Vai, fundada em 1930 no Bexiga. É a maior delas, inicia como forma de organização, de dignidade, de afirmação. Aqueles que eram chamados de marginais, pela polícia agora tinham uma instituição, uma comunidade, uma razão para existir, publicamente. Adoniran e a Voz de São Paulo. João Rubinato nasceu em 1910 em uma pequena cidade chamada Valinhos. Seu pai era italiano, sua mãe era brasileira. Ele cresceu ouvindo histórias de imigração, de dificuldade, de gente que atravessava oceanos procurando dignidade. Aos 7 anos, a família se muda para São Paulo, para o Bexiga, exatamente ali onde o samba estava nascendo. João não era músico por formação. Trabalhou como pintor, trabalhou em circo, fez trabalhos avulsos. Mais tarde tentaria ser ator. Teria pequenos papéis no rádio. Era um homem que andava pela São Paulo inteira, que conhecia as ruas, os becos, as histórias que ninguém contava. Em algum momento, não há um marco exato, ele se torna Adoniran Barbosa. Começa a compor, começa a cantar. Suas músicas não falam de praia, não falam de mulata morena, não falam da sensualidade do Rio. Suas músicas falam de beco, de quarto alugado, de trem das 11, de saudosa maloca, daquela casinha que foi demolida, que ninguém respeitou, que sumiu. Adoniran é um cronista de quem ninguém pediu crônicas. Escreve a história de São Paulo que São Paulo não queria que fosse escrita. A história da gente invisível, da gente que construiu a cidade, mas não era mencionada nos discursos de desenvolvimento. Sua voz é diferente, áspera, pouco treinada musicalmente, mas é exatamente essa falta de treinamento que o torna perfeito, porque Adoniran soa como um homem real, soa como alguém que acordou de madrugada preocupado com aluguel, que perdeu a mulher, que viu a cidade crescer e se fechar para ele. Com Adoniran Barbosa, o samba paulistano finalmente tem voz. Não uma voz linda, não uma voz de conservatório, mas uma voz verdadeira, uma voz que diz: eu sou daqui, essa é minha história, essa é minha dor. Vocês podem tentar me apagar, mas essa é minha São Paulo. O samba paulistano com Adoniran deixa de ser imitação do samba carioca, deixa de pedir permissão, afirma-se como gênero próprio, como forma de estar num mundo que é única, São Paulo. A São Paulo de povo misturado, de gente que é de todos os lugares e, portanto, não é de lugar nenhum, exceto de São Paulo. Se você chegou até aqui, obrigado. A história é feita de pessoas como você, que querem entender o mundo que herdaram. Se quiser continuar nessa jornada, o canal Protagonistas da História tem muito mais esperando por você. O que ficou? O Bexiga ainda existe, ainda pulsa. Rua 13 de Maio, a rua onde tudo começou. Ainda tem os bares onde o samba nasceu. Alguns prédios são os mesmos, outras estruturas mudaram, mas a memória continua ali, embutida nas paredes, nos nomes, nas histórias que os moradores antigos contam. A Vai-Vai virou a maior escola de samba de São Paulo, mais de 2 dezenas de campeonatos, mais de 90 anos de história. Cada carnaval,
A escola sai na avenida com histórias, com enredos, que frequentemente revisitam esse passado porque a Vai-Vai sabe de onde vem. Sabe que ela é descendente direta daqueles pátios de cortiço. Em 1983, a prefeitura inaugura o Sambódromo do Anhembi, um estádio inteiro dedicado ao Carnaval de São Paulo. A cidade que tentava apagar o samba agora o coloca em escala monumental. O Carnaval de São Paulo não é Rio, é maior, mais organizado, mais industrial talvez, mas é também mais democrático. Qualquer um pode entrar numa escola, dançar, cantar, existir por 3 noites de festa. O Museu da Imagem e do Som de São Paulo preserva registros fundamentais dessa história, fitas de Adoniran, gravações de escolas antigas, documentos que permitem às gerações futuras entender o que foi criado. Mas o legado mais importante não está em museu nenhum, está vivo, está nas famílias que ainda moram no Bexiga, em Brás, em Cambuci. Está na avó que ensina a neta a batida certa. Está na roda de samba que ainda acontece em bar de rua. Está na música de Adoniran sendo tocada por pessoas que nunca o conheceram. Adoniran morreu em 1994, mas Trem das 11 ainda é cantada. Saudosa Maloca ainda faz chorar. Vide verso, meu endereço, ainda estudada em escolas. O samba chegou em São Paulo como coisa emprestada, como ritmo de gente de outro lugar. Mas São Paulo tem talento especial para adotar o que ama e fazer seu. O imigrante italiano se torna paulistano. O ritmo baiano se torna paulistano. A dor universal se torna a dor específica desta cidade impossível, construída por gente de todos os lugares. E é exatamente por isso que o samba de São Paulo não precisa competir com o samba do Rio. É diferente. É nossa.